Olá, tudo bem? Happy Halloween! Happy Halloween! Trick or treat. Trick or treat. I've got a treat for you. Treat. Português. Tem uma coisa que é mais laranja do que o Halloween. Você sabe como é trick or treat em português? Não. Verdade ou consequência? Doce ou travessura? Doce ou Eu travessura? li essa semana em algum lugar. Na verdade, esse é o tema do nosso episódio hoje, é o Halloween. Mas eu também quero falar com vocês sobre o meu livro. Porque ele também é laranja. E ele ficou pronto, olha só. Que legal. A gente lançou ele em dia 15 de outubro. Mas só semana passada. Só semana passada que eu recebi as minhas cópias. Ele está aqui. Vou morder. O lançamento oficial vai ser em novembro. No dia 27. Se você 27. estiver aqui na Irlanda. Se você não estiver também, eu vou transmitir esse evento ao vivo. Olha só que legal. Vai ser lá com o Banco da Irlanda o lançamento. No Gran Canal, onde normalmente a gente já faz os eventos. A gente já faz os eventos. Vai ser lá, vai ter sessão de autógrafos. Vou poder comprar uns livros e pegar um autógrafo. Que legal. Na verdade, eu quero bater foto com as pessoas que compram meu livro. Eu não quero que as pessoas me peçam para bater foto. Eu que gosto de bater foto. Eu que vou bater foto com as pessoas. Aí. Isso A gente aí. vai fazer depois uma parede do Advança do LinkedIn. Todo mundo que prestigiou o evento e comprou. É isso aí. Hoje mais cedo eu gravei outros vídeos e eu falava da promoção que a gente está fazendo com um livro, que eu estou dando um capítulo de graça do livro online, a partir agora do dia 1º de novembro. E se você depois de ler o primeiro capítulo, esse capítulo que eu estou te dando, se você depois de ler retornar para mim com um feedback, eu vou te dar um segundo capítulo de graça. Olha só que legal. Não estava sabendo dessa promoção. Não estava sabendo dessa promoção, viu? É isso aí. Mas é porque é Halloween. E a gente tá fazendo isso aí por causa do Halloween. Então o doce de vocês. É o doce de vocês. E vocês vão comemorar Halloween aí? A gente vai fazer trick or treat amanhã. Aqui é big deal. Aqui é assim, o país para. Se aí a gente para no carnaval, aqui eles param no Halloween. Param, assim. As empresas, elas começam as festividades já até antes mesmo da data de Halloween. Elas têm concursos de fantasias e você pode ir fantasiado pro trabalho. É um evento, realmente se celebra. Mas você sabe por quê, né? Também que aqui assim é tão forte. Porque o Halloween foi criado na Irlanda. Olha só. Não sei te contar a história direitinho, mas se você procurar no Google você vai achar. Foi inventado aqui, foi da época dos celtas. O que mais que foi inventado aqui na Irlanda? Não me lembro. Agora sim. Queijo cheddar. É verdade. Queijo cheddar, o que mais? A Guinness. Mas o cheddar que a gente compra aqui no mercado não tem nem comparação com aquele cheddar do McDonald's do Brasil, porque o cheddar aqui não tem sanduíche cheddar no McDonald's. Aqui não tem McDonald's. Mentira. McDonald's, mas o Burger King é melhor que o McDonald's aqui. Pelo menos eu acho. Pelo menos acho que tem Menos pior. uns 2 anos que eu não como no McDonald's. Também. Vamos falar de quê? A gente vai falar de Halloween. A gente já está falando de Halloween, né? A gente também quer falar com você sobre... Ontem eu liberei uma lista online das 10 coisas que eu mais gosto na Irlanda. E essa lista foi super popular, assim. Eu queria discutir esses 10 assuntos, esses 10 pontos com você. Na verdade, eu não sei se a Thalita concorda. Eu coloquei esses 10 pontos lá, que são os 10 pontos, as 10 coisas que eu mais gosto na Irlanda. Eu vou tentar lembrar aqui pra você. A primeira eu já lembro. Qual é a primeira? Que realmente é verdade. Que você passa na rua por alguém e pode falar oi pra todo mundo. Oi, bom dia, o dia tá lindo e todo mundo vai te responder. Já imaginou fazer isso no Brasil? Quando você passar pelas pessoas na rua? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu já tive episódios de ver gente no Brasil fazer o contrário, do tipo, bom dia. Bom dia pra quem? Tô indo trabalhar. Aqui então realmente é muito comum. eles estão sempre Então você pode falar com as pessoas, não só os irlandeses, você pode à vontade cumprimentar as pessoas na rua, que as pessoas, na maioria das vezes, elas vão te cumprimentar de volta. Eu tive até que me acostumar com isso quando eu comecei a fazer minhas caminhadas. Eu achava estranho as pessoas passarem por mim e falarem oi, e eu pensava, mas eu não te conheço, mas é normal. Ainda mais quando você faz na mesma vizinhança. É verdade.
O segundo ponto que eu coloquei na minha lista foi uma coisa em relação a como como a natureza é explorada aqui, no sentido bom da palavra, assim, como a natureza é mantida nas áreas residenciais. Então é muito comum você ver aqui gramados imensos, públicos, assim, muito bem cuidados, né? Eu adoro esses lugares, porque isso deixa as vizinhanças todas com uma aparência de limpas, né? Porque os gramados são muito bem cuidados. Fora isso, também é uma área de recreação pública. Você pode fazer o que você quiser, jogar bola, soltar pipa. Eles não soltam pipa. Soltam sim. De vez em quando a gente vê alguém soltando pipa. É muito interessante isso, é muito bem cuidado e isso é muito comum aqui. E as áreas de grama verdinha, tudo bem cuidado, são imensas em vários lugares, em várias vizinhanças, são mini parques, né, cara? Realmente a gente tem muito muita grama pra deitar, enrolar e fazer piquenique, que é o que eles gostam. É verdade. O terceiro ponto que eu coloquei na minha lista foi uma coisa que eu, quando eu morava no Brasil, eu sempre quis muito morar em casa. E a grata surpresa que aqui na Irlanda não só você tem a facilidade de morar dentro de casa, em casas, como a grande maioria das casas, elas são de 2 andares. E é muito legal isso, né? Porque o espaço, a área da casa é muito bem explorada, muito bem aproveitada e, enfim, é interessante você ter 2 andares na sua casa, né? Você consegue separar, né, 2 ambientes, se você quer ter menos barulho num, no outro, enfim. Mais frio em um, mais calor. Calor no outro. Realmente é assim que funciona. O quarto ponto que eu coloquei na minha lista foi que é muito comum aqui na Irlanda, falava dos motoristas, eu falava das pessoas que correm em grupo. É verdade. Aqui tem muitas corridas. Principalmente na época de caminhadas também. Verão, chegando o verão, ou ao final do verão, ou durante o verão. Você vê muitos grupos de pessoas que aparentemente elas estão voltando à prática do exercício. Para incentivar, né? Eles fazem muito essas coisas em equipe. Só que a diferença que é um pouco curioso também é que as pessoas vão em grupo. E aí você vê grupos de 20, 30, 40, 50 pessoas fazendo Cooper, né? E elas estão todas... E todo mundo com colete luminoso, né? Pra não ser atropelada. Então você vê aquelas 50 pessoas com colete luminoso, elas parecem um caminhão, né? Luminoso indo na estrada com as luzes. E assim, eu até acho que é um exagero porque o motorista irlandês é o melhor motorista do mundo. Eu posso dizer que o trânsito, que o trânsito seja o melhor do mundo, não, mas o motorista ele é muito, muito bem educado. Ele não buzina. É qualidade de vida 1000%. Se alguém parar para deixar 5 crianças, a família toda no meio da rua, todo mundo faz fila atrás, ninguém buzina. Ficam esperando os 10 minutos que a pessoa vai levar para descarregar as pessoas. É verdade. Esse, na verdade, é o quinto ponto da minha lista, né? Eu mencionava o fato das pessoas saírem em grupo para fazer o Cooper e com a proteção que elas têm em relação a precaução que elas têm em relação ao trânsito, e ao mesmo tempo eu falava do motorista irlandês que assim, você não precisa ter esse nível de preocupação porque eles estão preocupados com você. Não só com os pedestres, mas com os ciclistas também, né? O ciclista também anda todo iluminado, com farol e tudo, com colete, mas a preferência é sempre deles, e aqui os motoristas estão muito cuidando. É verdade. Esse foi o quinto ponto da minha lista. O sexto ponto da minha lista foi em relação aos esportes irlandeses, que eu sempre achei muito curioso aqui. A Irlanda é um país relativamente pequeno, né? Mas eles têm um país muito aculturado e a parte esportiva também não deixa a desejar nesse sentido. Então eles têm 3 esportes principais aqui, que é o rugby, o hurling
e o futebol irlandês, né? O Gaelic Football. E eles são variações do futebol, né? Do futebol que nós conhecemos bem. O hurling, ele usa um bastão, enfim, eu não sou especialista. Taco, né? O jogo de taco. Mas o que é curioso é que os 3 esportes eles são bem agressivos, eles são bem violentos, são bem rápidos, são bem manly, né? São bem exigem bastante do porte físico dos atletas. E uma coisa que sempre me impressionou aqui é que eles não brigam. No estádio, em campo. A minha lista mencionava o campo, o fato de... Campo e nem no estádio, as torcidas. Dos jogadores de rugby, por exemplo, serem atletas imensos e os juízes nem sempre eles têm o mesmo porte e há um respeito assim imenso. É muito curioso isso, é muito curioso. Mas é como tem que ser, na verdade. É bem interessante isso. O 7º ponto. A gente vai ter que cortar o vídeo aqui. Tem que pegar o telefone. O 7º ponto, eu lembro do 7º ponto. O 7º ponto, na verdade, não é o 7º ponto, mas ele vai servir como se fosse o 7º ponto. Agora eu falava do presidente da República, que por sinal foi reeleito agora. Adoro ele. Velhinho, muito fofinho. E é assim, não só o presidente da República, como os políticos, é muito comum você ter acesso a essas pessoas. Existem vídeos e fotos aqui, eu mesmo já vi o presidente caminhando livremente na rua, e isso é muito comum. Claro, a gente vive na capital de um país que não é grande, uma capital que também não é grande, então, claro, isso aproxima a gente dos políticos. Mas é bem curioso, Frequentam eventos que são feitos do governo, que são de graça, né? Que tem muito evento de graça, de cultura, de educação, isso e aquilo. Eles frequentam, eles tiram fotos com a gente, se você estiver lá e pediu para tirar foto. Eles dançam, já vi dançando forró com brasileira, enfim. E faz parte. Então, a minha lista mencionava o fato de que o presidente facilmente você pode encontrar o presidente sacando dinheiro na rua no caixa eletrônico. Na feira do caixa eletrônico. Essa é uma coisa bem curiosa. E eu lembrei do 9º ponto. O 9º ponto eu falava de uma coisa que também é bem engraçada e bem curiosa no irlandês, que é quando você está, principalmente na fase que você está desenvolvendo o seu inglês, e que você precisa se comunicar, você tem que se forçar a comunicar sempre, mas você também não pode exigir da outra pessoa, principalmente do irlandês, que ele te entenda. Você tem que, na verdade, você que tem que fazer o trabalho e o esforço para se comunicar de uma maneira eficiente para que ele te entenda. Mas é muito comum você também vê-lo tentando te entender. E eles fazem caras estranhas, assim, né? Eu geralmente falo nos nossos workshops, falo para as pessoas, você quer saber se a pessoa está te entendendo ou não, você vê o body language da pessoa e vê a cara da pessoa no momento que ela está tentando entender o que você está falando em inglês. Então, se a pessoa estiver do outro lado assim, uma cara de... ela está fazendo um sacrifício imenso para poder te entender. Mas é bom caminho, continue tentando falar inglês, porque isso é necessário. É bom caminho, mas às vezes desconcentra. Desconcentra bastante. Isso é uma peculiaridade do irlandês, eu acredito. E finalmente, o 10º ponto. O 10º ponto, ele na verdade ele é uma coisa que envolve o trabalho, e ele na verdade ele vai ser um tema de um episódio inteiro, não o próximo, porque o próximo a gente vai estar exibindo no Web Summit. Vamos estar no calor. 20 graus é o calor que a gente gosta de. Mas temos um episódio inteiro preparado para você que quer ser empresário na Irlanda, para você que quer abrir empresa. A gente vai dar detalhes técnicos de como você pode fazer. E o mais curioso disso tudo, que é o que a minha lista menciona, é que você pode abrir uma empresa aqui com somente 50 euros. Mas isso a gente vai deixar para um próximo episódio. E ela é aberta em uma semana, menos de uma semana. É isso aí, menos de uma semana. Se você submeter a documentação corretamente, foi. É isso. É o que é bom de se viver num país que te favorece, não só a parte burocrática, não há quase burocracia, como também a sua qualidade de vida é favorecida com coisas como ambientes
natureza mesclada nos seus ambientes onde você mora, casas bem estruturadas e com espaço para você morar, acesso a políticos e, enfim, acesso a esportes que não são violentos. Isso tudo é o que o país traz de bom para você. Ficamos por aí no nosso terceiro episódio. E agora a gente vai... Isso. Agora faremos a mesma versão em inglês. Hoje ele não deixou eu falar, né? Mas tudo bem, os pontos eram dele. Mas ela vai fazer hoje em inglês. Não, os pontos são todos dele, não são meus. A gente tem que lembrar que eu ainda acho que a gente tá faltando esqueceu um ponto. Você pulou aqui. do 7º pro 9º. Qual foi? Tá faltando o 8º, não sei qual é. Mas fica pra próxima. Não fica pra próxima não, a gente tem que lembrar que agora... Sure. A gente lembra, a gente volta com um ponto. Se eu pulei um ponto, se é que eu pulei um ponto. Pela numeração você pulou. Pulei? A gente devia ter anotado. É isso aí. Então tá. Happy Halloween! Vocês não comam muitos doces pra ficar com dor de barriga. Eu vou. E fica aqui, ó, meu livrinho. Ok? Bye. Bye. Bye, bye. Tchau. Tchau. Voltamos. Eu lembrei. Lembrei não, tive que pegar meu celular pra lembrar do ponto que a gente esqueceu. São as praias. As praias. E aí você chega aqui, a Irlanda é uma ilha, né? Muitas praias, muito bonitas. Litoral, em todo lugar, você tem acesso à costa. E quando você chega na praia, vamos à praia, quando chega na praia, não tem ninguém na praia. Não tem um bar na praia, não tem uma barraquinha de sorvete, não tem o vendedor do biscoito Globo. Tem gente na praia, tem barraquinha de sorvete, porém, tudo só funciona no verão. Mas a grande maioria das praias você chega e não tem ninguém. Parece uma terra deserta, parece que você acabou de chegar numa ilha que está completamente deshabitada. É isso aí. Eu queria voltar, nós voltamos para te falar esse ponto aí, entendeu? Viu? Espero que você tenha assistido até o final. Se vocês vierem para Irlanda ou quiserem pesquisar, as praias são muito bonitas, podem olhar. A água é quentinha. Não é quente, mas também não é esse impossível. Para quem é do Rio de Janeiro, como nós somos, não é tão difícil mergulhar no mar daqui. Eu já mergulhei no mar da Irlanda do Norte também, então... Você gosta de praia. É bem gelado. É bem mais gelado do que o Rio de Janeiro. Nada que 10 minutos não resolva. Mas o que é curioso, eu tenho que contar essa história, o que é curioso é que tem muita gente aqui, os irlandeses, na verdade isso devia ter ido pra minha lista, que às vezes, durante o inverno, tá um frio que você não consegue se imaginar de estar sem 5 casacos em cima de você, e você olha pra praia, tem alguém nadando na água da praia. E às vezes alguém está nadando sem a roupa de neoprene, sem proteção. Idosos às vezes. Na verdade, na grande maioria, idosos. Que têm o hábito de entrar numa água super impossível de entrar, num clima super impossível de você pensar de estar sem agasalho. Ou eles têm aquele evento também, né, no Natal, que um monte de mulher mergulha na água congelada. Não é pra mim. Eu gosto da água quente. Literalmente Mediterrâneo. O Mediterrâneo também não é quente, a gente já teve essa experiência. Então tá, pessoal. É isso aí. Happy Halloween again. Bye. Bye.